Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conquiste Resultados. Eu sou Gil Carvalho e no vídeo de hoje eu vou falar como descobrir e conhecer o seu público-alvo. A questão do público-alvo nós falamos como lá no vídeo as 7 habilidades que você precisa dominar para ter um negócio online de sucesso. Nós falamos que era a primeira habilidade que você deveria dominar para ter um negócio online de sucesso. Se você não viu o vídeo das 7 habilidades que você precisa dominar, eu vou deixar o link aqui abaixo, confere lá todo o mapa completo do negócio online de sucesso. Mas hoje nós vamos falar de público-alvo. E quando nós estamos falando de público-alvo, nós temos o nosso público e dentro do nosso público nós temos uma porção do nosso público de pessoas que têm características comuns, que nós chamamos então essas pessoas de avatar ou persona, que depois vão se transformar no lead ou no seu cliente do seu negócio. Bom, para a gente destrinchar um pouquinho mais sobre o avatar, nós vamos falar aqui o seguinte, ó. O avatar vai ser aquela pessoa que combina as principais características da maioria dos indivíduos do seu público. Ou seja, num determinado público você vai ter alguns indivíduos que têm características comuns, gostos comuns, atitudes comuns e até mesmo são caracterizados por uma faixa etária, por sexo, por estado civil, etc. e etc. Então esse indivíduo caracterizado no seu público nós chamamos de avatar. Assim, o perfil do seu avatar ele vai se repetir em várias pessoas dentro de um determinado nicho de mercado. Só para a gente esclarecer aqui, eu vou falar no próximo vídeo, nicho de mercado é uma porção específica de um mercado maior. Nós falamos isso lá no vídeo das 7 habilidades, mas aqui eu só estou fazendo um parênteses para explicar o nicho de mercado para aquelas pessoas que não sabem. Então, o avatar é aquela pessoa que vai ter um perfil que vai se repetir dentro de um grupo, ok? Bom, entendido essa questão do avatar, nós podemos dar algum exemplo aqui. Por exemplo, no nicho de empreendedorismo, nós temos aqui, num grupo como esse aqui, com várias pessoas, com várias características, você tem aqui homens com mais de 35 anos casados, homens com menos de 35 anos casados, aqui, por exemplo, mulheres com mais de 35 anos casados, cada um desses perfis, dessas pessoas estão aqui nesse grupo. Mas existe um perfil, um padrão predominante nesse grupo que são homens com menos de 35 anos e casados, que estão representados por essas bolinhas aqui, meio vermelhas aqui. Eu peguei esse gráfico aqui do curso Expert Dominante do Alex Vargas, ok? Então deixando os créditos aqui para ele. Então aqui você pode entender melhor essa questão do avatar, que é aquela pessoa, aquela persona que está determinada, ou seja, que tem uma característica determinante dentro de um grupo, ok? E por que é importante, né? Poucas pessoas dedicam atenção a essa fase de conhecer, determinar o seu público-alvo, mas ela é a mais importante para o seu negócio digital. Porque se você não conhece o seu público-alvo, né? Por quê? Se você não conhece o seu público-alvo, você não vai saber qual é a dor do seu avatar, que dificuldades ele tem, o que ele secretamente deseja, qual é o seu principal sonho e como o seu produto ou serviço vai impactar na vida dele. Então você precisa saber traçar um perfil sobre quem é seu avatar, quem é sua persona e saber como ele se comporta. Para quê? Para que você possa direcionar toda a sua comunicação, o conteúdo e marketing da sua base de engajamento, dos seus canais de comunicação, como o blog, fanpage, YouTube. Então você vai pegar toda a sua comunicação, todo o seu conteúdo e marketing produzido nesses canais para esse público. Você vai direcionar para esse público, ok? E assim você vai fazer uma comunicação única, específica e emocional. Peguei novamente aqui as palavras do Alex Vargas. Única, quer dizer, ela é uma comunicação direcionada para aquele público. Específica, ela vai ter a linguagem naquele público. Então, se você estiver falando, por exemplo, para um grupo de pessoas, para um avatar, para uma persona, num grupo de skatistas, vai ter uma linguagem própria, uma linguagem específica para aquele grupo. E, logicamente, a sua comunicação tem que ser emocional, tem que falar, tem que tocar na emoção e menos na razão desse público, ok? Muito bem, aí vem aquela grande pergunta, que é a pergunta que todo mundo faz. Como eu encontro, descubro e conheço o meu público-alvo? É uma questão um pouco difícil de ser resolvida assim no primeiro momento, porque existem várias
vários questionamentos, vários caminhos por onde você pode conseguir descobrir sobre o seu público. Eu vou citar alguns exemplos aqui, começando de alguns mais complicados e indo para os mais fáceis, né? Então, como você pode conhecer o seu público? Fazendo uma pesquisa de mercado, então aí já é um requisito um pouco mais complicado, por vezes você precisa contratar uma empresa para fazer essa pesquisa de mercado, mas às vezes é preciso fazer para conhecer o seu público. Você pode também pedir para o seu público responder a um questionário. Você pode conhecer o seu público analisando a concorrência, vendo o que seus concorrentes estão fazendo e vendo quem é aquele público que está sendo atingido pelo trabalho da concorrência, e essa concorrência, logicamente, está promovendo o mesmo tipo de produto ou serviço, ou um produto ou serviço afim ao que você está promovendo. Uma outra forma de você conhecer e descobrir o seu público é entrevistando o seu cliente, se você tem um curso, o seu aluno, se você tem uma fanpage, os seus seguidores. Essas formas aqui dessa primeira fase aqui são um pouco mais complexas. Eu vou mostrar umas mais simples aqui, mais para frente. Você pode também conhecer o seu público conversando com ele pessoalmente. Então, quem tem uma loja física, quem trabalha no mundo offline, ou quem está no mundo online e tem grande comunicação com o seu público, pode ouvir as dúvidas, as dificuldades e queixas do seu público. E aí vai anotando todas essas dores, os desejos, aspirações, e até mesmo plotando a questão de idade, relacionamento dessas pessoas, para que você possa ter um levantamento. Você também pode levantar o seu público por meio da sua experiência própria. Por exemplo, você esteve vivendo o mundo do seu avatar. Por exemplo, você era um ex-fumante. Então aí você sabe exatamente tudo que um ex-fumante passa. Então você pode relacionar, traçar o perfil do seu público, do seu avatar, ele sendo um ex-fumante. Você pode também conhecer o seu público observando os comentários e perfis de quem interagem com sua base de engajamento. Então lá no seu blog, no Facebook ou no seu canal do YouTube, você vai ver as pessoas que estão conversando com você, e você consegue enxergar, ver qual o sexo predominante pela a fotinha ali do gravatar, aquela fotinha que identifica a pessoa. Você consegue saber mais ou menos a idade. Às vezes você consegue descobrir se é casado, porque a pessoa às vezes põe a foto com a esposa ou até mesmo com a companheira, mas você sabe que tem um relacionamento estável, né? Então por ali você também consegue descobrir por meio dos comentários e perfis que aparecem no seu blog, na sua fanpage do Facebook ou no YouTube. Uma outra forma também é fazendo perguntas no seu blog. Então você escreve um artigo e no final você pergunta: gostou do artigo? E você, o que você acha disso? Aí as pessoas respondem lá nos comentários, então você começa a ter também uma noção do perfil do seu público-alvo. Se você tem uma lista de e-mails, você pode fazer perguntas ou pesquisas na sua lista de e-mails. Se você elabora um webinário, lá durante o webinário você vai receber dúvidas das pessoas. Então as pessoas, por meio do webinário, vão dizer para você as suas dores, vão dizer também as suas necessidades, e algumas vão dar as pistas do seu perfil. Vão permear dentro do webinário o perfil das suas pessoas. Eu vou voltar de novo aqui na lista de e-mails, porque a lista de e-mails ela é bem importante. Eu passei muito rápido. Na lista de e-mails é o canal ideal para que você possa saber também sobre o seu público, né? Através de perguntas ou pesquisas. Você deve estar se perguntando, mas como é que eu faço uma lista de e-mail? Nós vamos chegar lá nessa fase. Depois que nós falarmos sobre as bases de engajamento, nós vamos falar sobre lista. Vamos falar sobre tráfego, depois vamos falar sobre lista de e-mails, assim com mais detalhes, ok? É a utilização do e-mail marketing, ok? Passando aqui na frente agora, grupos no Facebook. Você pode pegar lá e ver as dúvidas dos membros lá nos grupos do Facebook. Também é uma forma de você conhecer o seu público-alvo. Por exemplo, você está falando, por exemplo, de musculação. Então você entra lá no Facebook, procura os grupos de musculação, e lá você vai ver muita gente perguntando, e aí você consegue traçar o perfil. E a pesquisa no Google, né, vamos dizer assim, através de alguns sites no Google, como Google Trends, como fóruns, o Yahoo Respostas, etc. Então essas são algumas ferramentas, ok? São algumas formas de você pesquisar, conhecer, descobrir o seu público-alvo. Você também tem uma ferramenta um pouco mais avançada no Facebook, que é o Facebook Audience Insights. O Facebook Audience Insights, ele é uma ferramenta que está lá no módulo de anúncios, né? Se você anuncia no Facebook, você tem acesso a essa ferramenta. Então aqui,
Para quem está ouvindo sobre público-alvo agora pela primeira vez, é uma ferramenta um pouco avançada ainda, mas algumas pessoas que já estão anunciando no Facebook Ads já estão utilizando essa ferramenta há muito tempo e tiram bastante informações. E ela tem coisas bastante interessantes. Ó. Ela está em inglês, né? Você precisa ter o seu Facebook em inglês, existe uma forma de fazer isso. Nós vamos mostrar isso lá na frente, quando nós falarmos sobre o Facebook. Bom, o importante aqui é o seguinte, olha, você pode, dependendo do interesse que você colocar aqui, nesse lado esquerdo, aqui você pode botar o interesse aqui. Aqui você vai obter alguns dados. No caso aqui foi feita uma pesquisa nesse país aqui, que é a República Tcheca. Foi colocado aqui pessoas com idades de 18 anos para cima e não se colocou interesse nenhum. E aqui houve então o resultado. Ó. Então, mulheres, ó, 51%, 49% são homens. Você tem também aqui o relacionamento, ó, o tipo de relacionamento das pessoas, solteiro, single, num relacionamento, aqui in relationship, engaged, quer dizer, noivo, né? E casados, ó, married, 28%. Você tem aqui o nível de escolaridade, né? Ou seja, aqui ó, high school, segundo grau, college, universidade, grad school, que é o primeiro grau, né? E por aí vai. Então, além dessas informações no Facebook Audience Insights, você tem aqui informações sobre ocupação da pessoa, job title. Né? Então, a pessoa trabalha na área de produção, na área administrativa, na área de em gerenciamento, né? Em vendas, né? Em transportes. Então, aqui você tem um perfil bem completo desse público que está lá no Facebook e que, se você colocar a sua área de interesse, por exemplo, lá, vamos colocar, por exemplo, carros antigos, você colocou lá aqui nesse slide aqui, carros antigos como interesse. Então ele vai te dar todo um perfil desse público para essa audiência, ok? Muito bem. Existe também uma ferramenta chamada Facebook Graphic Search, que você colocando essas strings aqui, né, vamos dizer assim, esses comandos lá na caixa de busca do Facebook, também você vai ter informações interessantes. Aqui são ferramentas um pouco mais avançadas, eu não vou entrar em detalhes aqui, entraremos em detalhes num vídeo posterior, ok? Muito bem, você deve estar então pensando assim, ufa, mas é muita coisa, hein, Gil, para resolver essa questão de achar o público-alvo. Pois bem, mas calma, fica tranquilo. Eu vou mostrar para você um método mais fácil para você já começar a buscar o seu público-alvo. E é um método que normalmente a gente usa, todos nós usamos, que nós chamamos de um método intuitivo. Como é que funciona esse método intuitivo? Então isso aqui você já pode utilizar para já começar a levantar o seu público-alvo, a pesquisar o seu público-alvo. Como é que funciona? Primeiramente, vamos supor, né? Vamos supor que você esteja promovendo aqui um produto para celulite. Bom, aí você vai então sentar lá no seu escritório, lá onde você costuma trabalhar, onde você está fazendo o seu projeto, e vai falar assim, bom, quem é que busca um produto para celulite? Então você vai descobrir, vai no Google e começa a colocar lá, né? Produto para celulite. Aí você vai começar a ver quem costuma, nos sites lá que aparece nas primeiras páginas do Google, quais as pessoas que estão lá, o que elas fazem, e você vai perceber que você vai conseguir fazer algo parecido com isso aqui. Ó. Você vai descobrir pessoas, por exemplo, do sexo feminino, com idade de 25 anos, relacionamento solteiras, e o que essas mulheres querem? Ficar mais atraente. Ou então mulheres do sexo feminino, com idade de 30 anos, relacionamento casados, e o que elas querem? Melhorar a autoestima. Então, por meio de uma intuição, você observando, pesquisando, pela sua experiência, ao falar celulite, quando fala a palavra produto para celulite, você tem já uma noção, uma ideia de qual é o público. Você já pode enumerar algumas coisas. E você pode ir ao Google, lá na pesquisa do Google, colocar lá produto para celulite, ou causas da celulite, ou idade onde há mais frequência de celulite, ou em que sexo a celulite é mais frequente em mulheres. Aí você põe perguntas, você vai colocando isso, você vai descobrindo as informações e começa a enumerar. Então aí nós temos o nosso método intuitivo. Você vai juntar isso, fazer uma planilha, onde você vai colocar na coluna, onde vai botar o sexo da pessoa, a idade, o relacionamento e o que a pessoa quer.
Então você vai ter algo mais ou menos parecido com isso aqui. Vou dar alguns exemplos. Ó. Nicho de emagrecimento, por exemplo. Você tem predominantemente, tá ok? Sexo, mulheres com idade de 20 a 30 anos, solteiras. E o que elas querem? O que a pessoa quer? O QPQ. Ficar sarada, causar boa impressão às amigas e aos parceiros. Elas querem melhorar a autoestima. Elas querem mais saúde. Elas querem mais qualidade de vida. Indo mais para frente, no nicho de musculação, eu coloquei aqui homens com idade de 18 a 35 anos, solteiros, e o que eles querem? Causar boa impressão às mulheres, parecer mais forte aos amigos, né? Melhorar a autoestima e mais saúde. E um último exemplo aqui, o nicho de empreendedorismo digital. Nós temos homens de 25 a 35 anos, casados, e o que eles querem? Liberdade financeira, mais tempo com a família, mais lazer. Eles querem ficar sem patrão, ter o próprio negócio, ter a própria, tocar o próprio negócio, gerenciar o próprio negócio, ok? Viu como é fácil? Então não teve grandes dificuldades aí usando esse método intuitivo. Então com isso eu acredito que eu consiga trazer para vocês uma forma de vocês conhecerem e descobrirem o público-alvo de vocês. Eu espero com isso vocês consigam atrair esse grande público como está nessa foto aqui, ok? Eu vou ficando por aqui. Vou pedir para vocês que, se gostarem, dê um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e acompanhe o nosso conteúdo aí no canal Conquiste Resultados. Um forte abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado.